A Força do Querer é uma telenovela brasileira produzida pela TV Globo e exibida de 3 de abril a 20 de outubro de 2017 em 172 capítulos. Substituiu A Lei do Amor e foi substituída por O Outro Lado do Paraíso, sendo a 12ª novela das 9 exibida pela emissora. Escrita por Glória Pérez, a novela tratou de temas polêmicos como transexualidade, identidade de gênero, tráfico de drogas, vício em jogo e o desafio da baleia azul. A direção foi de Cláudio Buikel, Davi Lacerda, Fábio Strazer, Luciana Oliveira, Alan Fitterman e Roberta Richard, com direção artística de Rogério Gomes e direção geral de Pedro Vasconcelos. Contou com a participação de Juliana Paes, Emílio Dantas, Rodrigo Lombardi, Paola Oliveira, Marco Pigossi, Isis Valverde, Fiuk, Bruna Linsmeyer e Carol Duarte. A trama narra a vida de 3 mulheres, Bibi, Geisa e Ritinha, as protagonistas da novela. Bibi é uma mulher dependente da adrenalina da paixão e é capaz de tudo pelo amor. Alegre e intensa, ela não se dá conta dos estragos que fazem sua vida para continuar a amar e ser amada. Geisa é cheia de garra e atitude. Decidida e forte, trabalha no batalhão de ações com cães e sonha em se tornar lutadora profissional de MMA. Já Ritinha é uma jovem inconsequente e considerada por muitos narcisista. Se colocando como prioridade sempre, ela sempre vive em uma euforia da juventude. Caio é um advogado que abandona seu cargo em uma grande empresa no Rio de Janeiro depois que Bibi, a quem conheceu na faculdade de Direito, termina o relacionamento com ele. Decepcionado depois que descobriu o caso entre Bibi e o garçom Rubinho, Caio vai para os Estados Unidos. Depois de quase 15 anos, ele está de volta ao Brasil, decidido a resgatar seu passado. Paralelamente, no Pará, Zeca é completamente encantado e apaixonado por Ritinha, porém, ele enfrenta a rejeição de seu pai Abel sobre o romance. Tudo se encaminha certo até que Ritinha conhece Rui e se deslumbra com suas promessas. Ritinha se descobre grávida de Zeca e teme que ele negue que o filho seja seu em razão da sua desconfiança por causa de Rui. Ela acaba não contando. Na noite do seu casamento com Zeca, ela foge com Rui para o Rio de Janeiro após ele flagrar os dois juntos. Na cidade, Rui tem um relacionamento com Cibele, filha de Dantas, e se vê obrigado a terminar essa relação e se casar com Ritinha quando ela mente dizendo que está grávida dele. Rui é filho do empresário Eugênio, um homem que comandava os negócios da família até resolver mudar de vida e reabrir seu antigo escritório de advocacia. Essa decisão, porém, enfraquece a sua relação com a esposa Joyce e com seu irmão, Eurico. Eurico é um homem completamente voltado ao trabalho que não viu o passatempo da sua esposa Silvana se transformar em compulsão, sendo ela uma viciada em jogos. A relação de Eugênio e Joyce se enfraquece mais ainda quando ele conhece Irene, que passa a ser sua amante. Essa, não tem escrúpulos e possui um passado extremamente perigoso e obscuro e fará de tudo para separar Eugênio de Joyce e conseguir seu dinheiro. Ainda a Ivana, filha de Eugênio e Joyce e irmã de Rui, que, com o desenrolar da trama, se descobre transexual e muda seu nome para Ivan. Esse fato assola principalmente Joyce, que sempre foi obcecada pela moda e costumes femininos. Caio volta a encontrar Bibi, que não conseguiu concluir o curso de Direito e que agora está casada e tem um filho com Rubinho, homem ambicioso, mas com quem passa por dificuldades financeiras.
Sem saída, Rubinho acaba se envolvendo em esquemas de tráfico, e, assim como o marido, Bibi passa a levar uma vida ligada ao crime e fica conhecida como Bibi Perigosa. Sua principal inimiga acaba sendo Geisa, que começa a investigar a vida de Bibi e seus crimes, e, em um determinado momento da trama, prende Rubinho, causando fúria em Bibi. Além de Bibi, Geisa tem outro algoz, Sabiá, chefe do tráfico. Elenco: Juliana Paz, Fabiana Duarte Feitosa, Bibi Perigosa, Soraya Guedes. Isis Valverde, Rita Rosa Ferreira, Ritinha. Paola Oliveira, Geisa Nascimento Rocha. Marco Pigossi, José Ribamar do Carmo, Zeca. Emílio Dantas Rubens Feitosa, Rubinho, Naldo Guedes. Rodrigo Lombardi, Caio Borges Garcia. Fiuk Rui Beraldo Garcia. Bruna Linsmeyer, Cibele Saboia Dantas. Carol Duarte, Ivan Garcia Ivana Garcia. Maria Fernanda Cândido Joyce Silveira Garcia. Danstubach Eugênio Garcia. Lília Cabral Silvana Garcia. Humberto Martins Eurico Garcia. Débora Falabella Irene Steiner Solange Lima. Zezé Polessa Edinalva Ferreira. Tunico Pereira Abel Simplício do Carmo. Silvério Pereira Raimundo Nonato da Silva, Nonato, Elis Miranda. Elisângela Aurora Duarte. Juliana Paiva Simone Garcia. Edson Celulari Raul Saboia Dantas, Dantas. Otton Bastos Otávio Garcia, Garcia. Bete Faria Elvira Gomes Garcia, Elvirinha. Totia Meireles Maria Helena Borges Garcia, Heleninha. Jonathan Azevedo Wellington Silvino, Sabiá. Luci Pereira Maria de Nazaré do Carmo, Nazaré. Mariana Xavier Abigail Lima, Baiga. Gisele Frois Cândida Nascimento Rocha. João Camargo Arnaldo Junqueira, Junqueira. Carla Karenina Benedita, Dita. Cláudia Melo Zuleide Oliveira, Zu. Dandara Mariana Marilda das Graças Palha. Lucy Ramos Leila Andrade Silva. Carla Dias Carine Silva. Maria Clara Spinelli Miraceli Almeida, Mira. Drico Alves Yuri Garcia Junqueira. Gabriel Stoffar Cláudio. Beth Goffman Jacira Silva, Jace. Pedro Nercessian Amaro. Michele Martins Shirley. Clarice Derzia Luz Selma. Ilka Maria Alessia Silvino. Raul Gazola Alan Delano. Lua Blanco Anita. Dig Dutra Rochelle. Mussunzinho Luiz Augusto Santos, Guto. Gabriel Borgongino Henrique, Rick. João Bravo André Duarte Feitosa, Dedé, Yuri Guedes. Lorenzo Souza Rui Ferreira Garcia Filho, Ruizinho. Produção. Em abril de 2016, Glória Pérez anunciou sua próxima novela para o primeiro semestre de 2017 e revelou que, diferente das produções realizadas por ela nas últimas 2 décadas, o novo projeto não traria como cenário central um país exótico ou um romance entre um brasileiro e um estrangeiro, sendo focada apenas no Brasil. Além disso, a autora dispensou os colaboradores que foram disponibilizados, preferindo escrever sozinha a trama. Originalmente a novela foi nomeada como A Flor da Pele, porém a autora teve que mudá-lo quando apurou que o nome já havia sido registrado para outra produção. Em novembro de 2016, o novo título foi registrado como Flor do Querer. No entanto, em dezembro foi definitivamente alterado para A Força do Querer. Glória desejava ter na direção Mauro Mendonça Filho, com quem já havia trabalhado no seriado Dupla Identidade, escrito pela autora.
No entanto, o diretor já havia se comprometido com o seriado Vade Retro e não pôde aceitar o convite, passando a responsabilidade para Rogério Gomes. As primeiras cenas foram gravadas em Belém do Pará, em locais tradicionais como o Mercado Ver-o-Peso, o Parque Mangal das Garças e a Baía do Guajará. A escolha da cidade foi uma estratégia para elevar a audiência da emissora no Pará, uma vez que as tramas da Record TV apresentavam altos índices no estado, muitas vezes chegando ao primeiro lugar. Outras gravações também ocorreram nas cidades amazonenses de Manaus e Iranduba. Nesta última, a vila de Acajatuba serviu como locação para a fictícia cidade de Parazinho, de onde vinha a personagem de Isis Valverde que na história ficava no Pará, embora as cenas fossem gravadas na cidade amazonense. Durante as gravações na região norte, o elenco sofreu com diversos problemas de saúde. Fiuk contraiu influenza A subtipo H1N1, enquanto Marco Pigossi e Zezé Polessa tiveram infecção intestinal e Tonico Pereira foi internado com pneumonia. Para serem mais verossímeis, as cenas de competição de MMA da personagem Geisa foram gravadas em disputas verdadeiras no Rio de Janeiro durante toda a exibição da trama, utilizando o público presente em cada uma delas como espectadores reais. Paola Oliveira foi o primeiro nome reservado para o elenco, em março de 2016. Fábio Assunção foi escalado para interpretar Eugênio, mas se desligou da produção ao optar participar da série A Fórmula. Dan Stubach foi convidado para assumir o personagem. Leopoldo Pacheco havia sido convidado para interpretar Junqueira. O ator inclusive, tinha saído do elenco de Haja Coração para interpretar o personagem, porém o ator integrou o elenco de Novo Mundo antes e João Camargo assumiu o papel. Chase Wade chegou a ser reservado para a novela em 2014 a pedido da autora, porém acabou entrando também para o elenco de Novo Mundo. Daniel Rocha fez teste para interpretar o protagonista Rui, porém Fiuk teve melhor desempenho e ficou com o papel de protagonista. Vera Fischer foi cogitada para interpretar Elvira, visando a parceria que tinha com a autora em suas outras novelas, porém a atriz havia reclamado para a imprensa sobre o pouco destaque de seu personagem em Salve Jorge, em 2012, trama também escrita por Glória Pérez, e acabou ficando de fora da escalação da novela. A personagem ficou para Beth Faria. Paulo Vilhena interpretaria Rubinho, porém o ator abriu mão para atuar em Pega Pega. Gotcha realizou o teste para a personagem Baiga, porém perdeu o papel para Mariana Xavier. Débora Seco foi anunciada para o elenco em 2016, porém foi realocada para Malhação, pro Dia Nascer Feliz. Tami Miranda foi anunciado para o papel de Ivana, que durante a trama passaria pelo processo de redesignação de gênero e se tornaria o transexual Ivan, sendo um pedido direto da autora tê-lo no elenco. Ele, porém, deixou o elenco para focar-se em formar uma carreira política para as eleições de 2018, sendo substituído pela atriz estreante Carol Duarte. Ana Sardenberg, que interpretaria a versão jovem de Ednalva nos flashbacks, e Breno Leone, que interpretaria o Boto que a conquistava, chegaram a gravar as referentes cenas, porém estas não chegaram a serem utilizadas, uma vez que Zezé Polessa pediu para que o trabalho fosse refeito por ela mesma, intérprete de Ednalva mais velha. A atriz também pediu para que Breno fosse substituído por João Sabiá, a quem classificou como mais seguro para o personagem. Fafá de Belém foi confirmada no elenco, sendo sua segunda aventura como atriz após a estreia na franquia Os Mutantes. Thiago Abravanel e Luana Piovani foram cogitados para o elenco. O ator Antônio Carlos foi escalado na trama para representar um bancário, sendo este um patrocínio do Banco Santander.
A personagem de Juliana Paz é inspirada no livro Perigosa, história real de Fabiana Escobar, uma carioca que se tornou conhecida como a Baronesa do Pó, que entrou no mundo do crime quando seu marido Saulo de Sá Silva se tornou traficante na favela da Rocinha. A Globo comprou os direitos do livro em 2014 e Glória Pérez pretendia realizar uma minissérie sobre a ex-primeira-dama do tráfico de drogas do Rio de Janeiro, porém, acabou por incorporar a história à trama. Depois que soube do anúncio em julho de 2020, da reprise da novela, Fabiana Escobar entrou com uma petição judicial para impedir a reapresentação. Na petição impetrada ainda em julho, a Bibi Perigosa na vida real alegou que a Globo não pagou a ela o que foi estipulado em contrato pela exibição da novela fora do Brasil, motivo de outra ação anterior em 2018, em que pedia R$ 500 mil de indenização. Inspirada na sereia profissional Mirella Ferraz, Isis Valverde fez aulas de apneia e treinou por cerca de 3 meses uma cauda de silicone, para viver uma personagem adepta do sereismo. Para compor o personagem transgênero Ivan, apresentado como Ivana no início da trama, antes da redesignação de gênero, a autora se inspirou no livro Viagem Solitária do escritor e ativista dos direitos humanos João W. Nery, o primeiro transexual masculino a realizar cirurgia de redesignação sexual no Brasil. Na construção do personagem Ivan, a autora também buscou consultoria com o modelo transgênero Tarso Brandt, que passou pelo procedimento na realidade, colhendo informações para compor o texto, o perfil da personagem e o social em torno da história. Para dar vida à policial que luta MMA, Paola Oliveira começou a treinar Muay Thai 5 meses antes da estreia da novela com a lutadora profissional Erika Paz. Além disso, a atriz também aderiu aos treinos de MMA e Jiu-Jitsu. A Força do Querer estreou com 33 pontos, representando um acréscimo de 2 pontos em relação ao primeiro capítulo de sua antecessora. Em sua primeira semana, a novela acumula 32 pontos de média, superando as suas 4 antecessoras Babilônia, A Regra do Jogo, Velho Chico e A Lei do Amor, tornando-se a segunda maior audiência desde Amor à Vida, superada apenas por Império. Entre os meses de maio e junho, a trama registra um aumento de sua pontuação, passando por picos de 34, 36 e chegando a 39 pontos. No dia 24 de junho a trama registrou 26 pontos. Seu primeiro recorde ocorre em 24 de julho, quando chega a 41 pontos de média, capítulo onde foi exibido a briga entre as personagens Joyce, Maria Fernanda Cândido, e Irene, Débora Falabella. Bateu mais um recorde no dia 21 de agosto, quando chegou aos 42 pontos de média. Nessa ocasião foi exibida as cenas da prisão de Silvana, Lília Cabral, e a ocupação do morro por Rubinho, Emílio Dantas. Repetiu o mesmo recorde no dia 29 de agosto, nessa ocasião foi ao ar a cena em que Ivana, Carol Duarte, se assume transexual para a família e a sua esperada transformação logo em seguida. No dia 11 de setembro a novela chega aos 44 pontos de média com a exibição da prisão de Bibi, Juliana Paz. No dia 26 de setembro repete esse recorde, com a exibição da polícia invadindo o morro, o confronto entre Geisa e Bibi e o acerto de contas entre Elvira, Bete Faria e Irene. No dia 2 de outubro atingiu os incríveis 45 pontos de média com a exibição do acerto de contas entre Zeca, Marco Pigossi e Rui Filk. Já em sua reta final a novela bate mais um recorde, marcando 46 pontos de média com pico de 49 no dia 17 de outubro. Neste capítulo foi exibida a morte da vilã Irene.
Em seu penúltimo capítulo bateu mais um recorde marcando 49 pontos de média e pico de 51. No seu último capítulo exibido em 20 de outubro de 2017, a trama bateu novo recorde, registrou 50 pontos de média com picos de 53 e 67% de share, maior índice desde o final de Avenida Brasil em 2012. Teve média geral de 35,6 pontos, superando as últimas 8 novelas do horário, inclusive Salve Jorge, também de Glória Pérez. A Força do Querer obteve uma elevação de 9 pontos em relação à sua antecessora, um feito não alcançado desde 2003, quando Mulheres Apaixonadas, de Manuel Carlos, ao terminar com média de 47 pontos, elevou a audiência do horário em também 9 pontos da anterior, Esperança. O primeiro capítulo registrou 31 pontos. O segundo capítulo registrou 30 pontos. Já o sexto capítulo amargou apenas 23 pontos. Em sua primeira semana, consolidou 28,5 pontos, apresentando desempenho inferior à sua exibição original. Seu menor índice foi registrado no dia 24 de dezembro de 2020 com 19 pontos. Após um período se estagnado entre 28 e 30 pontos, a novela bate seu primeiro recorde no dia 5 de novembro de 2020 com 32 pontos, capítulo esse em que Rubinho, Emílio Dantas, é preso. Bateu o mesmo recorde no dia 17 de dezembro de 2020, capítulo no qual foi exibida a esperada reapresentação da cena do acerto de contas entre Joyce, Maria Fernanda Cândido, e Irene, Débora Falabella. O capítulo ficou acima dos 30 pontos durante toda a sua exibição, mesmo com a final do reality A Fazenda, da Record TV, sua principal concorrente. Bateu esse recorde novamente no dia 4 de janeiro de 2021 na Grande São Paulo. Nesse dia foi ao ar a cena em que a Polícia Federal impede Zeca, Marco Pigossi, de viajar e em seguida é levado preso. No dia 28 de janeiro de 2021, bate seu novo recorde com 33 pontos com a cena em que Bibi, Juliana Paz, descobre que Geisa, Paola Oliveira, está namorando Caio, Rodrigo Lombardi, sendo superado no dia 1 graus de fevereiro com 34 pontos na cena em que Bibi é presa, repetindo o recorde dia 2 de fevereiro, chegando a picos de 38 pontos na cena em que Bibi quase flagra Rubinho aos beijos com Karine, Carla Dias. Em 8 de fevereiro, crava novo recorde com 35 pontos e picos de 38. Nesse dia foi ao ar a cena em que a polícia flagra Rubinho na casa de Aurora, Elisângela, sendo repetido no dia 15 de fevereiro, chegando a picos de 39 com a troca de tiros entre Geisa e Bibi. No dia seguinte, 16 de fevereiro, bate novo recorde com 36 pontos e picos de 40 com a sequência das cenas e a fuga de Bibi com a ajuda de Silvana, Lilia Cabral. Em 23 de fevereiro, bate seu novo recorde com 38 pontos e picos de 43 na cena em que Rubinho confessa que traiu Bibi com Karine e em seguida leva uma bofetada. Em 10 de março, com a exibição do antepenúltimo capítulo, a novela cravou 39 pontos. Nesse dia, foi exibida a cena em que Aurora revela a Bibi que a casa foi dada a elas através de Caio. O último capítulo não bateu recorde, mas registrou 37 pontos com picos de 39. Fechou com a média geral de 30 pontos, ficando dentro da meta estabelecida do horário. Apesar das críticas com a sua escalação, sendo classificada como precoce por uma parte do público e por ter enfrentado o período de festas de fim de ano, a novela viu seus índices crescerem com a exibição de momentos decisivos,
além de ser impulsionada pelo Big Brother Brasil 21, com os atores Carla Dias e Fiuk entre os participantes, servindo de sala de espera para o reality. Originalmente, A Força do Querer estava prevista para ser exibida a partir de março de 2016, substituindo a regra do jogo, uma vez que a trama que viria na sua sequência, A Lei do Amor, havia sido adiada para não contrastar com o período de eleições, já que abordaria temas relacionados. O posto, porém, ficou para Velho Chico, que originalmente seria uma novela das 6, fazendo com que a novela de Glória fosse agendada para a sequência, em outubro de 2016. A direção de teledramaturgia, porém, decidiu fazer uma nova alteração e remanejá-la para abril de 2017, sucedendo A Lei do Amor. No dia 2 de agosto, não houve exibição do capítulo por conta da transmissão da votação na Câmara dos Deputados sobre uma denúncia contra o presidente da República Michel Temer. Antes da estreia no Brasil, A Força do Querer foi confirmada para exibição em Portugal, através da SIC. A estreia estava agendada para 22 de maio, no entanto, acabou por ser adiada para 5 de junho, substituindo A Lei do Amor. Seu último capítulo foi transmitido em 2 de fevereiro de 2018, sendo substituída por O Outro Lado do Paraíso. Para o público latino, a telenovela passou a ser chamada de Querer Sem Limites, Querer Sem Limites, em tradução literal. Nesta versão, o tema de abertura cantado por Caetano Veloso foi regravado em espanhol. Apesar do título oficial, no Equador a telenovela seria exibida pela Ecoavisa com o título em tradução literal La Fuerza del Querer. No entanto, alguns dias antes da estreia da telenovela, o canal decidiu mudar o título para Querer Sem Limites. A Força do Querer estreou no Uruguai, através da Teledoce, com o título Querer Sem Limites, em 10 de abril de 2018, substituindo os programas uruguaios Ángeles y Demônios, Sorri com Nostros, La Columna de la Gente e Subete a Mi Moto, no horário das 21h de segunda a quinta. Devido aos bons índices de audiência, a partir de julho, a Teledoce adicionou um novo dia de exibição, às sextas-feiras. Depois de atingir elevados números de audiência, tornando-se em muitas ocasiões na atração mais assistida da televisão uruguaia, chegou ao fim no mês de novembro, sendo substituída pela telenovela chilena Verdades Ocultas. A personagem Baiga, interpretada por Mariana Xavier, foi utilizada para uma ação promocional da Natura para promover a consultora Beleza Natura. A ação foi exibida na trama, tendo também participação nas redes sociais e uma coluna na programação da Rádio Globo. Em julho de 2020, a emissora divulgou que a trama seria reprisada no segundo semestre desse ano, em forma de edição especial, substituindo a reprise de Fina Estampa no horário das 21 horas, uma vez que Amor de Mãe teve as gravações interrompidas por conta da pandemia de Covid-19, sendo adiado o seu retorno para 2021. Por conta do anúncio, Fabiana Escobar, a autora do livro que inspirou a personagem Bibi Perigosa, entrou com uma petição judicial para impedir a reapresentação. Na petição impetrada ainda em julho, Fabiana alegou que a Globo não pagou a ela o que foi estipulado em contrato pela exibição da novela fora do Brasil, motivo de outra ação anterior em 2018, em que pedia R$500 mil de indenização. A edição especial foi exibida entre 21 de setembro de 2020 a 12 de março de 2021, em 149 capítulos. Entre os dias 1 e 13 de março de 2021, a trama dividiu horário com os compactos da primeira parte de Amor de Mãe, após a trama inédita ter suas gravações concluídas e sua data de retorno definida para 15 de março.
A novela tratou de temas polêmicos como transexualidade, identidade de gênero, transformismo, homofobia, vício em jogo, tráfico de drogas, tráfico de armas, cosplay, vício em internet, como sites que induzem ao suicídio, psicopatia e serismo em. Alguns temas provocaram reações negativas do público. Desde sua estreia, a novela obteve um histórico de críticas, sendo elas sobre a utilização de sotaque nordestino no estado do Pará e como o estado é abordado na novela, como por exemplo a existência de um aquário localizado no Ver-o-Peso, geraram uma divisão de opiniões entre os telespectadores, em especial ao telespectador paraense que obteve diversos protestos nas redes sociais. Em nota, a TV Globo e a autora Glória Pérez afirmaram que a novela não se passa na capital paraense e sim na cidade fictícia de Parazinho e justificou que a obra é uma ficção sem compromisso de ser fiel à realidade. A trama envolvendo Yuri e a caracterização da figura do cosplay recebeu diversas críticas. Na história, o rapaz realiza cosplays, a arte de vestir-se como um personagem de ficção, especialmente de quadrinhos, e é na mesma, porém é isolado, não tem amigos ou se comunica diretamente com ninguém, além de tirar notas baixas no colégio devido ao tempo em que gasta em videogames e ser tido como incomum pelos pais. A imagem negativa com que o personagem foi retratado gerou revolta dentre o público jovem, que criou a campanha Cospositivismo nas redes sociais para mostrar à autora o lado positivo da prática, lançando uma nota intitulada "Yuri não me representa". Em resposta, cosplays são pessoas normais. A maioria de nós não é reclusa e refém da tecnologia ou antissocial, muito pelo contrário. Muitos de nós ganham a vida fazendo esta arte. A nota ainda exibia um estudo que dissertava sobre o fato de pessoas que fazem cosplay terem maiores chances de socializar-se e desenvolver habilidades de interpretação. Em reportagem sobre o fato, o UOL noticiou o relato de uma garota que foi hostilizada na praça de alimentação de um shopping por estar vestida de cosplay após as cenas da novela. O fato da trama abordar temas como o crime e o tráfico despertou a ideia de que a novela fazia apologia a esses elementos, fazendo com que a novela recebesse uma enxurrada de críticas, principalmente por parte dos evangélicos e conservadores. O pastor e deputado Marco Feliciano afirmou que a partir da novela, a TV Globo oferecia um curso para bandido. A autora Glória Pérez se defendeu das acusações. É coisa de gente que quer colocar a realidade embaixo do tapete. Bibi se tornou uma bandida. Não é a traficante, mas é processada por associação ao tráfico. Você vê glamour nisso? A trama traz uma polícia ética, bem diferente de como tradicionalmente é mostrada na dramaturgia brasileira. Essa gente me dá sono. Glória Pérez, em entrevista ao jornal Extra. Pela primeira vez em uma telenovela brasileira, a transexualidade foi abordada amplamente através do personagem Ivan, Carol Duarte, um homem trans que teve sua autodescoberta e transição retratadas com detalhes. O tema gerou polêmica entre conservadores, principalmente evangélicos e entidades católicas, que antes mesmo da estreia pediram que a Globo não exibisse o tema em rede nacional. A novela teve então rejeição por parte do público. Algumas críticas também vieram da comunidade transgênero, que questionavam o fato de que a intérprete não é trans. Silvério comentou que não fará personagens travestis ou trans novamente.